Então, o capítulo de hoje é o pecado de Sodoma e Gomorra, né? Sabe que essa cidade, a cidade de Sodoma, o livro de Gênesis, no capítulo 13, verso 10, vai chamá-la de o Jardim do Senhor. É uma cidade muito bela, entre as cidades ali do Jordão. Era uma cidade que chamava atenção pela sua plantação, os animais. Uma cidade muito rica, muito bonita, mas que escondia um pecado que existia entre as pessoas de Sodoma. Na verdade, tanto Sodoma como Gomorra, eles acabaram se deixando levar pelos prazeres, pela busca, a busca insaciável de fazer com que os prazeres pecaminosos pudessem estar em seus corações, e eles se afastaram do Senhor completamente, completamente. O povo estava longe do ideal de Deus, e aqui no capítulo, na primeira página desse capítulo 14, no início dele fala assim: Satanás tem mais sucesso quando faz os seus ataques no momento em que as pessoas estão sem nada para fazer, porque as pessoas viviam de modo confortável, então tudo era muito bom, a cidade era muito rica, e aí eles começavam a buscar prazeres, né? Satisfação com prazeres. Em Sodoma havia prazeres, orgias, banquetes, bebedeiras, as paixões mais abomináveis que não tinham limites, e o povo estava desafiando abertamente a Deus, desafiando a sua lei, havia muita violência entre o povo. Então, tudo isso porque o povo se afastou do Senhor. Todas as vezes que a gente escolhe o caminho de se afastar de Deus, as piores coisas acontecem, porque é revelado o pior do ser humano. Nós, longe de Deus, somos capazes de fazermos as coisas inimagináveis, as piores coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo ele deixa um conselho para nós que somos jovens. Esse conselho está em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 18. E lá Paulo diz assim, olha, fugir da impureza. Fique longe da impureza, fuja de tudo aquilo que você sabe que te afasta de Deus. E aí no verso 19, de 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo dá a razão. Ele diz assim, olha, o seu corpo não é seu. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer morar em você. Ele quer habitar em você. Mas se você procurar satisfazer os desejos do seu coração em busca da felicidade, você nunca vai encontrar, você nunca vai estar satisfeito. Porque a felicidade, ela não é uma coisa que eu adquiro, não é uma coisa que eu posso conquistar com as minhas próprias mãos. A felicidade, ela é uma pessoa. E de acordo com a Bíblia, a felicidade, ela é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nada nesse mundo pode nos satisfazer. Por isso, a gente não deve buscar as coisas nesse mundo, mas a nossa felicidade em Deus. E ainda dentro desse contexto, Débora, sabe que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, depois quem quiser pode ler do verso 1 ao verso 5. 2 Timóteo 3, 1 a 5, lá fala sobre as características do povo no tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo. E ali há uma característica interessante, assim, triste, na verdade, que diz assim que as pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Né? Então, algumas pessoas olham para Gênesis 19, talvez, e começam a julgar, a gente vai falar dos detalhes aqui, começam talvez a olhar com um olhar de julgamento de Sodoma, mas muitas vezes nós nos esquecemos da realidade que nós estamos vivendo hoje, que é uma realidade igual ou se não pior a que Ló estava experimentando ali. Mas vamos para a história, minha amiga. Depois dessa breve introdução aí, eu estou falando demais aí, tá, Débora? Qualquer coisa vai me cortando aí, né? Não, tranquilo. Se deixar, o pastor fala e é isso. Mas vamos lá então, gente. Quando Ló estava ali diante daquela vivendo naquela cidade terrível, Gênesis capítulo 19 já fala que à noite dois anjos, dois mensageiros celestiais chegaram à cidade de Sodoma, né? Então, quando Ló percebeu aqueles dois seres, ele havia aprendido com Abraão também, né? Que a arte da hospitalidade e da cortesia. Né? O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, ele chega a dizer que muitos hospedaram anjos sem saber, né? Nós já conversamos isso numa live anterior. Mas aqui, Ló, ele não imaginava
que ao escolher hospedar aqueles dois seres celestiais, recebê-los para dentro de sua casa, ele estaria salvando a sua própria vida. Eu fico pensando assim, né? Se ele não tivesse sido educado, cortês, em querer que aqueles anjos estivessem dentro de sua casa, talvez ele não estivesse ali entre aqueles que seriam salvos. Seria ele e suas duas filhas que estariam livres de Sodoma, né? Então, os anjos aqui na Bíblia, eles disseram no verso de número 2 de Gênesis 19, verso 2, que a princípio eles recusaram, né? Eles disseram, não, 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 nós não vamos na sua casa, vamos ficar aqui na praça mesmo. Mas o livro diz, né, o Espírito de Profecia diz que os anjos fizeram aquilo para provar a sinceridade de Ló, para saber se ele realmente estava interessado em ajudá-los ou se era só uma forma de bem educado de dizer, não, vem aqui para minha casa, né? Então, eles falaram, não, nós vamos ficar aqui na praça. Aí diz a Bíblia que Ló insistiu com eles, e aí finalmente eles entraram para casa, tomaram refeição ali em família, e quando eles já estavam indo dormir, quando estava na hora de descansar, já no auge da noite, então, o que aconteceu? Algumas pessoas ali de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que eram tanto moços quanto velhos, povos de todos os lados, está no verso 4, eles cercaram a casa de Ló. Imagina, Débora, chegaram ali perto, cercaram a casa de Ló e começaram a gritar, começaram a chamar por aqueles homens que entraram na casa de Ló. E, Deve ser infelizmente, desesperador, né? desesperador, com certeza. Desesperador. Era tão grande a degradação moral que a Bíblia diz que no verso 5, aqueles homens estavam falando para que Ló trouxesse os anjos para fora para que eles fossem abusados. Olha só que triste, que terrível, né? Então, apesar de toda essa situação, desse momento, a Bíblia fala que Ló, ele sai da sua casa, né, abre a porta, ali no verso 7, e ele fala assim, por favor, irmãos, não façam mal. Essa palavra irmãos aqui é mais no sentido de vizinhos. Por favor, vizinhos, vão embora, deixem os homens em paz, né? Só que alguns tem muito texto aqui, porque Ló chega até a oferecer às suas filhas, mas duas coisas eu quero ressaltar. Primeira, Ló estava em perigo. Ele não deveria ter saído de casa, entendeu? Ao abrir a porta, ele estava correndo risco da própria vida. Se não fosse um anjo ter puxado ele para dentro de casa, Ló provavelmente estaria morto na mão daqueles homens. Número 2, a fé de Ló, infelizmente, diz o capítulo, diante daquela realidade que ele vivia em Sodoma, ela foi enfraquecida com o passar dos anos. Então, a fé de Ló e sua família estava fraca em relação ao que era antes deles chegarem ali na cidade de Sodoma. Então, aqui chegou ao ponto, né, que pelo poder daqueles anjos, tiveram que ferir de cegueira os homens que estavam ali ao redor daquela casa. Eles tiveram que sofrer, aqueles povos precisaram sofrer a cegueira dupla, digamos assim, né? A cegueira dupla por quê? Porque eles estavam cegos, olha a situação que eles se encontravam, e cegos também fisicamente, porque foi essa maneira que os anjos encontraram de ficarem em paz e de protegerem a Ló e sua família. Mas mesmo cegos, diz a Bíblia, que eles ainda tentaram procurar a porta, tentaram invadir, tentaram entrar, tentaram fazer o mal àquela família. Só que eles se cansaram, né, diz o verso 11, eles se cansaram de tentar fazer o mal contra os anjos ou contra aqueles que estavam ali dentro da casa de Ló, e aí finalmente foram embora. E aí, naquele ato de desespero, né, os anjos disseram assim, olha, Ló, quem mais está aqui? Quem está aqui na sua casa, né? E aí os anjos disseram, olha, genros, noras, filhos, filhas, todo mundo, você, sua esposa, pegue as coisas, vamos embora daqui, porque Deus mandou juízo sobre Sodoma e Gomorra, né? E aí a paciência, a misericórdia de Deus chegou ao ponto que não havia mais como agir com aquele povo, né? Então o juízo de Deus ele seria dado. E agora então os anjos disseram, vamos embora daqui, eu vim aqui para salvar você, salvar a sua família.
O O triste, que, não, pois não, Débora. assim, pastor, eu acho que também mostra a misericórdia de Deus, porque chegou a um ponto de degradação tão grande que até para as próprias pessoas, às vezes estava numa situação que realmente a justiça divina, a destruição seria a melhor coisa, até para eles, assim, porque estava num ponto que nem eles aguentavam, assim, mais, tipo assim, nesse sentido, sabe, de degradação. Verdade, Débora, muito bom o seu comentário, é isso mesmo. É uma maneira de Deus poupar, uma maneira de Deus proteger, uma maneira de Deus cuidar dos seus. Deus ainda, por muito tempo, ainda poupou aquele povo, por muito tempo ainda através do testemunho de Ló, através da história de Abraão, que eles conheciam. Deus tentou falar ao coração daquelas pessoas, mas o coração estava endurecido, era um coração obstinado, né? Agora, triste pensar também que a reação dos familiares de Ló ao receberem essa advertência, né? Eles levaram com gracejo, diz o verso 14, com brincadeira, com zombaria. É mais ou menos assim, eu fiquei imaginando essa cena, né? Os anjos chamam a Ló e falam: Ló, vamos embora daqui. E aí Ló agora fala para a família: gente, nós vamos sair daqui, essa cidade vai ser destruída, nós vamos salvar a nossa vida. E aí, quem sabe agora os filhos, as filhas, os genros, as noras. Não, esse homem está ficando louco, já está de idade, já não está batendo muito bem, não está dando direito, né? E levaram com descrédito, não deram crédito à palavra de Ló, à palavra de Deus. O que aconteceu de maneira semelhante no relato de Noé, né? Quando Noé pregou e as pessoas elas não deram ouvidos e o dilúvio veio e as pessoas foram destruídas. Então, em poucas horas, depois desse momento aqui, em poucas horas, todas aquelas pessoas seriam destruídas pelo fogo e pelo enxofre também. Então, agora, finalmente, Ló consegue convencer a esposa e as duas filhas, né? E aí, assim, na verdade, convencer entre aspas, porque nem ele ainda estava totalmente convencido. Chegou ao ponto, diz a Bíblia, que o anjo pegou Ló pela mão, sabe? Eu fico imaginando, puxando pelo braço: vamos embora daqui, vamos embora, vocês vão morrer. E quando eles fazem isso e puxam Ló, então finalmente sai Ló, sua esposa e suas duas filhas. Agora, quando eles estavam caminhando, tinha uma cidade que ficava pertinho ali de Sodoma e Gomorra, ficava a poucos quilômetros dali, se chamava cidade de Zoar, era o nome da cidade. Então, quando eles estavam caminhando para a cidade de Zoar, e aí Ló, ele pede aos anjos: olha, eu posso fugir para essa cidade, posso ficar aqui, né? E em pouco tempo também a cidade de Zoar também seria destruída, também seria destruída. Então, quando amanheceu, diz o verso 23, quando o sol nasceu, né? Quando amanheceu, Deus finalmente mandou fogo e enxofre e consumiu e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Judas, lá no verso 7, ele fala um pouquinho sobre isso, servindo como exemplo do fogo eterno, como foi consumido Sodoma e Gomorra. E agora, quando eles estavam ali, chegando, entrando em Zoar, a mulher de Ló, infelizmente, ela olha para trás, né? Aqui no livro diz assim: aquela mulher, ela estava achando que Deus havia sido muito severo com ela, ao exigir que toda a riqueza que eles demoraram anos para acumular fosse destruída assim, ó, num piscar de olhos. Olha o que estava pensando a mulher de Ló. Ela pensou: não, mas a gente veio para cá, a gente levou tantos anos para conquistar o que nós conquistamos, e agora Deus vem e quer destruir. Então ela olha para trás, porque o coração dela, ela estava com os pés em Zoar, mas o coração dela estava em Sodoma. E aqui tem uma lição para nós, né? A mulher de Ló, ela se transformou em estátua de sal numa ação de juízo de Deus, porque apesar de estar livre, né, fisicamente protegida na cidade de Zoar, o coração dela estava em Sodoma. E a minha pergunta para nós hoje é: aonde está o nosso coração? Talvez os nossos pés estão protegidos, né?
estamos aí numa situação confortável, conhecemos a verdade da Bíblia, conhecemos sobre a Igreja de Deus, temos aí algum conhecimento sobre as histórias da Palavra de Deus, uma situação confortável, entre aspas. Mas será que nosso coração não está em Sodoma? Será que nosso coração não está no mundo? Será que nós não precisamos pedir a Deus que tire o nosso coração de lá, de tudo aquilo que desagrada a Deus? Então é uma coisa que nós precisamos refletir, é uma coisa que nós precisamos pensar. No livro, ela traz uma reflexão assim, né? Há muitos cristãos que dizem, não quero ser salvo, a menos que a minha esposa e filhos sejam salvos comigo, né? Se esquecem de que a salvação ela é individual. E a felicidade, gente, verdadeira, está em servir ao Senhor. Se você, jovem, refletir que Jesus pagou um preço infinito para te salvar, que Jesus fez tudo para que você pudesse ter direito à sua salvação, eu pergunto, você tem valorizado esse amor, esse sacrifício que Jesus tem por você? Ou será que o seu prazer está nas coisas desse mundo? Será que a gente tem mais prazer em passar horas na frente de um filme, de um seriado, uma Netflix? Nada contra. Mas a gente talvez não tenha prazer em ficar 5 minutos orando, né? A gente tem prazer nas coisas do mundo aí, de sair, de fazer as coisas. Legal, tudo bem. Mas será que nós temos prazer em buscar estar na presença de Deus todos os dias, estudando a Bíblia, estudando esse livro maravilhoso? A pergunta é essa mesmo, Elisama. Aonde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Muito bem. Não sei se você quer comentar um pouquinho, Débora, antes da gente poder finalmente ir para o nosso pensamento. Não, acho que tá ótimo. Tô até refletindo aqui sobre essa pergunta, porque realmente, né, onde que a gente tá colocando nosso tempo, nosso coração, as nossas prioridades. E se a gente também, às vezes a gente julga muitos personagens da Bíblia, né, como se a gente não fosse fazer a mesma coisa sem perceber que a gente faz no nosso dia a dia, né? Que a gente Verdade. não é nem um pouco melhor ou pior do que eles, a gente continua sendo pecador igual. Então, realmente, uma coisa que é bom a gente refletir todos os dias, não só hoje, sabe? Mas todos os dias acordar e escolher realmente colocar o coração nas coisas de Deus. Muito bom, Débora. É exatamente isso, sabe? Às vezes a gente, ao invés de a gente querer fazer qualquer tipo de julgamento, a gente tem que tomar um cuidado muito grande e vigiar as nossas ações, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações ou decisões. Porque talvez se nós estivéssemos no lugar de Ló, talvez pensaríamos assim também, né? Poxa, mas tudo que eu construí vai ser destruído. Os nossos Sim, corações são as coisas desse mundo. Não pode estar, Débora. Nós não podemos colocar o nosso coração aqui, porque assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo e enxofre, vai chegar o momento que essa terra também vai ser destruída. E se o nosso coração está aqui, se nós estamos assim, olha, agarrados nas coisas desse mundo, finalmente e infelizmente o nosso coração também, a nossa vida, nós também seremos destruídos. Misericórdia. Mas é verdade. Nosso é coração, verdade. nossa vida não pode estar às coisas desse mundo. Nós precisamos pensar em algo mais, em algo maior, pensar além do que nós podemos enxergar, que é ter Jesus na nossa vida e viver para a glória de Deus. Você ia falar alguma coisa? Não, não. Pode continuar, pastor. Então, só para a gente fechar, né? Sodoma finalmente foi destruída e aqui, no finalzinho do capítulo, aqui Ellen White, ela cita, né, o que Jesus falou em Lucas 17, verso 28, fazendo, né, essa comparação. Vou ler aqui rapidinho. Diz assim, Lucas 17, 28, né? Olha só, Jesus dizendo, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Olha que interessante, Jesus citando a história que nós estamos estudando. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Jesus falando. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olha que interessante. Jesus fala assim, ó, a mesma coisa vai acontecer no tempo do fim. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo agora esse momento.
Nós estamos vivendo um tempo onde, olhando para esse mundo, realmente não há solução. Nós só vemos tragédia, nós só vemos depravação, nós só vemos imoralidade, só vemos... É verdade, não é um discurso pessimista, não estou sendo fatalista aqui, por favor, não entenda bem, mas nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Não somos tão diferentes de Sodoma e Gomorra. E agora Jesus vem e diz assim, mas fique tranquilo, porque assim como o anjo foi lá e libertou a Ló, eu, em pessoa, Jesus está dizendo, eu venho, eu vou me manifestar e eu vou buscar você. A pergunta é, você vai querer sair de Sodoma? Você vai querer deixar tudo para viver a eternidade com Jesus? Então, o meu desejo, a minha oração é que nada nesse mundo venha nos prender. Que nada nesse mundo venha nos tirar o direito da nossa redenção. O preço que foi pago com sangue do nosso amorável Senhor e Salvador. Nosso Deus, o nosso Pai que nos ama tanto, que pagou o direito de você e eu vivermos para sempre com Ele. Não vamos abrir mão desse direito. Tá bom, Débora? Amém, pastor. Amém. Muito bem, vamos orar então. Vamos. Querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra, Senhor. Como é bom, como é maravilhoso ver que o Senhor cuida de nós a despeito de quem nós somos, a despeito da situação em que vivemos, a despeito, Senhor Deus, da complexidade do mundo que nós estamos. Apesar de tudo isso, o Senhor tem um propósito na nossa. O Senhor em breve voltará para nos buscar. Que o nosso coração não esteja em Sodoma, mas que o nosso coração seja teu, para que possamos viver para a tua glória, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.